Olá, tudo certo com você? Bom, eu sou o professor Marcelo, sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Eu venho aqui falar um pouquinho para você sobre o meu novo grande objeto de estudo, que é um método de ensino, chamado educação ativa. Então, a gente já estudou outros métodos de ensino, a gente sempre procura trabalhar com o aluno uma forma mais atrativa para ele poder querer estudar, para ele poder querer desenvolver e ter prazer ali na sala de aula, aprendendo. Ver que aprender pode ser divertido. Então a gente já buscou inúmeros métodos e aí criticando, pegando um pouquinho de cada um e pensando, como realmente a educação pode ser prazerosa, a gente acabou criando um método. A gente vai gravar alguns vídeos passando aí como funciona esse nosso método, que é chamado educação ativa, assim que a gente denominou ele. Ele é muito baseado no ensino híbrido. Tá, Marcelo, o que é o ensino híbrido? Bom, o ensino híbrido é um ensino onde tem a junção da parte virtual com a parte presencial, e assim formando um ensino híbrido. Na minha visão, por mais que o professor não direcione a parte virtual, o aluno, quando ele encontra alguma dificuldade, ele vai recorrer aos vídeos. Então, professor, se você, claro, não gosta de gravar vídeos, isso é da pessoa, não é tão fácil você ligar uma câmera e começar aí a falar e falar e falar, né? Muitas pessoas acabam olhando e não concordando, acabam criticando, e tem todo o direito de criticar, de não gostar, dos vídeos, mas hoje o aluno ele recorre. Então você como educador, você como especialista da sua área, eu acho que seria muito interessante você direcionar. Esse vídeo é bom, assistam esse vídeo aqui. Bom, esse vídeo aqui, pessoal, ele está muito superficial. Também algo que você tem que entender é que num vídeo, a gente não tem como fazer muito extenso esse vídeo, porque, claro, vai afastar esse aluno. No ensino superior, se trabalha com ensino superior, você pode trabalhar, conteúdo mais pesado, mais ali denso, mais aprofundado. Mas já no ensino básico, seja no fundamental ou no médio, você tem que ter ali um máximo de 15 a 20 minutos. Isso é comprovado, senão o aluno ele foge, ele não quer. Então você tem que ter um poder de síntese muito grande, e o objetivo desse ensino híbrido é que essa primeira parte, o vídeo seja atrativo e tenha os conceitos básicos. E aí depois é que você vai aprofundar. Então, quando a gente desenvolveu esse nosso modelo, a gente baseou primeiro, estudou muito o modelo denominado sala de aula invertida. Esse modelo ele foi criado ali mais ou menos meados dos anos 2000, ele foi criado ali, ele vai começar a estourar ali também, a partir de 2010 ele vai começar a ganhar força. 2007 mais ou menos ele é criado, 2010 ele ganha muita força e hoje está se espalhando aí pelo mundo inteiro, inclusive tem no Brasil em várias universidades. Então, a sala de aula invertida é isso, é inversão. Então, como assim, Marcelo, é inversão? Então, dois professores de químicas, o Bergman e o Sams, eles estavam meio decepcionados, dando aula, os alunos demonstrando muito interesse, indo mal nas avaliações, os alunos faltavam em suas aulas, então eles começaram a gravar vídeos e disponibilizavam alunos esses vídeos para os alunos que faltavam e também para os alunos reforçar os conteúdos. E aí na sala de aula eles resolviam exercício. E eles começam então a inverter. A aula em si ficou praticamente para resolver exercícios. E a parte da tarefa ficou a de ver os vídeos. E isso deu muito certo. Claro que tiveram muitas adaptações desse modelo. Tá, Marcelo, então tu não criou o modelo, tu pegou esse modelo sala de aula invertida e aplicou e adaptou à sua realidade? Não. Eu, claro que parti, antes do sala de aula invertida, ele é um modelo do ensino híbrido. Então, o básico é o ensino híbrido. Eu observei alguns modelos de ensino híbrido e o principal deles que eu adaptei mais foi sim ao sala de aula invertida, mas eu acabei criando outras, informações que são muito mais importantes, pedagógicas, conceitos, métodos que acabam se aproveitando do ensino híbrido. Mas eu só estou falando para você que o que me norteou foi a sala de aula invertida. Bom, antes de existir o sala de aula invertida, eu já praticava o ensino híbrido, eu já gravo vídeos para a internet há muito tempo. O meu objetivo era simplesmente o seguinte: o aluno também que faltasse, mas o principal objetivo que eu tinha na minha mente
apaixonada e pedagógica era que o aluno viesse para a minha aula com pré-conhecimento do que eu estava falando. Assim eu podia aprofundar muito mais. Então, por isso que eu comecei a gravar meus vídeos. No começo, bem como eu estou agora, liguei a câmera e comecei a gravar sem nenhuma experiência, com inúmeros vícios de linguagem, né? Então, foi meio complicado. A gente foi adaptando, melhorando um pouquinho. E aí, depois que a gente começou a estudar, começou a fazer muitos experimentos com os alunos, a gente começou a perceber, né, e começou a entender que esse modelo colonizador, eu vou falar assim, da nossa educação, que é o modelo copiado, nós temos resquícios aí desde a colonização jesuíta, da forma de avaliar punitiva, cobrando que tem que estudar porque cai na prova, isso vai afastando a maior parte dos alunos. E se aquele professor não tem a habilidade de tornar a aula mais dinâmica, se ele for um professor mais sério, né, assim, que não trabalha o tom de voz, algumas estratégias que pode tornar a aula mais dinâmica, a aula vai ficando cada vez mais monótona, o aluno vai se afastando cada vez mais, o professor acaba culpando o aluno acaba culpando o professor e vira um ciclo totalmente, né, ineficiente. O professor se desmotiva porque o aluno não presta atenção, o aluno não presta atenção porque a aula é chata e ele não vê sentido que ele tem que decorar para responder apenas na prova. E o professor ainda reforça, estuda, porque cai na prova. E não estuda para você aprender, para você resolver problemas, para você usar aqui o meu conhecimento, a informação que eu estou passando, você vai transformar ela em conhecimento e assim vai utilizar ela na sua vida, né? Mas não apenas para estudar para o vestibular. E é meio, né, até espantoso, porque eu, durante muito tempo, eu trabalhei com a formação de alunos para o vestibular. Ainda trabalho, gravo aulas, né, crio site para ajudar esse aluno a entrar no ensino superior. É o meu grande objetivo também, de vida, ajudar esses alunos a ingressar no ensino superior. Mas eu falo para vocês que quando eu vou para a sala de aula e eu vejo esse modelo que me prende, eu fico quase que revoltado, digamos assim, tá? Então a gente vai agora explicar um pouquinho para você. Antes eu peço se você puder se inscrever, compartilhar o seu vídeo. A gente sabe que tem alguns professores que seguem a gente no Instagram e acabam nas formações continuadas passando o nosso vídeo. A gente fica muito feliz. Bom, o que me levou primeiro a desenvolver esse modelo? É isso que eu falei para você, né? Eu percebia que na minha sala de aula alguns alunos não se interessavam muito, por mais que eu usasse inúmeras estratégias como paródias, dinâmicas, jogos, né? Então eu usava inúmeras estratégias e eu via que o aluno às vezes não se interessava muito. E é natural, porque você também aí, professor, sabe, né, o estudante da pedagogia, que o que acaba acontecendo? Você tem algumas afinidades com algumas áreas. E essas áreas você tem prazer em estudar. Elas mexem com você, né? A pessoa gosta mais de humano, então, quando envolve essas áreas, a pessoa gosta mais. A pessoa tem, às vezes, uma aversão a algumas áreas, cálculos, né? Matemática, alguma coisa assim. E isso também a gente tem que entender que, às vezes, não é que você não tem habilidade. É o professor que você teve, que às vezes a forma que ele passou não foi atrativa e você acabou não gostando. É tipo assim, você às vezes julga uma pessoa que não é legal e aí depois tu conhece ela, pô, como ela é legal, mas você acabou ali não, né, não sabendo muito sobre ela, alguma pessoa falou alguma coisa sobre ela que você, ela é chata, não sei o que, ela não é legal, ela se acha, e aí você tendo um pré-julgamento que lhe gerou um afastamento. É igual na disciplina. O professor vai passar a disciplina de uma forma chata, meu Deus, como química é chato, meu Deus, como física é chato. E o professor tem a habilidade de transformar aquilo ali em algo interessante para o aluno. Então, tendo essa visão, eu vi alguns alunos que não estavam muito interessados. Eu comecei a perceber e comecei a adaptar. Então, eu peguei todo esse meu conceito, né, do ensino híbrido que eu já vim estudando, a sala de aula invertida, e fui desenvolvendo o meu método chamado Educação Ativa. Funciona da seguinte forma, a gente vai, nesse primeiro vídeo, dar um apanhado geral e depois a gente vai passar para vocês aí, né? Até oferece, se alguma escola quer que a gente vá falar sobre isso, a gente vai falar, a gente quer passar, né? Você pode fazer perguntas, criticar, que a gente está em construção. Esse modelo começou a ser desenvolvido em 2017 e agora, já com ele mais estruturado, eu estou começando a divulgá-lo. Os meus alunos já conhecem porque eu já venho praticando, na verdade, não exclusivamente, a gente vai praticando ele junto com o modelo, né, atual, que é focado em provas,
porque o aluno, né, as normas da escola que a gente trabalha tem que seguir, que tem que fazer prova, mas dá para adaptar ele e você vai conseguir resultados significativos. Então a gente divide esse momento, essa educação ativa em 3 momentos. O primeiro a gente chama de pré-aula, o segundo a gente chama de aula e o terceiro a gente chama de pós-aula. Partindo daquela minha ideia lá no começo, comecei a gravar os meus vídeos para o aluno vir com pré-conhecimento. Então esse é o objetivo, né? O método sala de aula invertida é essa inversão, tarefa em casa, né? Tarefa na sala e vídeo em casa. Bom, a gente acha que não deve ser apenas isso, então a gente fez da seguinte forma. O aluno, a gente criou uma plataforma onde o aluno ele tem lá acesso ao primeiro contato com a disciplina, ele tem um vídeo. Esse vídeo, ele é um vídeo bem atrativo, dinâmico, passando o conceito, né, os conceitos sintetizados ali, 15 a 20 minutos. Logo abaixo desse momento da pré-aula, ele vai ter ali um texto. Um texto básico e um texto aprofundado. Um texto básico, orientando ele com as informações, as principais que ele tem que saber, e um texto, se ele quiser, né, e aprofundar conforme a gente for trabalhar lá na aula. Então, tem aquele texto disponível para ele. Além disso, a gente bota ali abaixo, né, um podcast. Um podcast, ele é, para quem não sabe, né, ele é um arquivo de áudio que a gente vai conversando com o aluno, né? Olá, aluno, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre a industrialização brasileira. Lembre-se, então, a gente vai orientando o aluno no estudo. Também tem ali uma lista de exercícios da aula básica, que ele tem que ver se ele está aprendendo, né? Medindo ali. E abaixo disso tudo, ele tem um espaço que ele vai preencher, que ele é obrigado a preencher, né? Não obrigado porque eu mando, mas é para a gente ter o controle que ele está participando e para também ele botar as suas dúvidas. Ah, Marcelo, eu entendi tudo, não tenho dúvida. Então ele faz um comentário, né, sobre aquele vídeo. Então ele faz um comentário simples, algumas linhas, e ali a gente acaba dando continuidade para a próxima etapa. E aí você pode perguntar, tá, Marcelo, mas o aluno ele pode enganar, ele pode chegar lá, fazer de conta que assistiu, pegar lá recortar um pedaço lá da internet daquele e colar lá para você. Bom, aí eu faço a pergunta para você. Quem garante que o seu aluno na sala de aula ele está olhando para você e prestando atenção em você e não está pensando no Pokémon, né? Então, a garantia que o aluno realmente está fazendo sério é algo que a gente tem que construir isso com o tempo no aluno. Aquilo tem que ser primeiro atrativo para o aluno. Se aquilo for atrativo para o aluno, a gente começa daí, claro, a conquistar mais, dispensar a cada momento participou mais, levou mais a sério, depois 2, depois 3. Então é um grãozinho, é um grãozinho, é um grãozinho, assim você vai, né, fazendo lá a sua montanha, beleza? Então essa é a lógica. Então esse momento da pré-aula é isso, o aluno vem se prepara para a aula. Quando o aluno respondeu o fórum, isso foi diretamente para mim no meu e-mail, eu sei as dúvidas que os alunos tiveram, eu sei os comentários, quem assistiu e não assistiu, e no meu site eu aviso para eles, eu consigo realmente, eu botei lá um aplicativo, né, um programa, que eu consigo ver quem assistiu, a hora que assistiu, da onde assistiu, e ainda consigo falar com ele pelo meu celular. Então eu tenho esse controle apenas para estar ali tirando dúvida dos alunos, né? E para poder apoiar esse aluno. Não que você precise fazer isso. Eu faço isso, né, para poder auxiliar e eu estou estudando muito sobre isso, então eu quero ter, né, qual é a visão do aluno nesse processo. Chegamos na aula. Quando chega na aula, como eu falei, eu acabei explicando, tirando as dúvidas, não expõe o aluno, por isso que eu acho muito interessante esse modelo. O aluno, às vezes, na tua sala de aula, ele tem dificuldade de falar, de perguntar, ele não quer se expor. Os menores, quem trabalha com os menores, sabe que é o contrário, eles querem falar o tempo inteiro, mas já os alunos maiores vão ficando mais retraídos, a maior parte da turma. Então, você não sabe se o aluno está entendendo não. E ali o aluno, ele fala, ele pergunta e ele não se expõe. Quando começa a aula, eu acabo começando com a dúvida dele, vou perguntando, vou indagando, vou caminhando. Viram lá? E aquilo ali? E aquilo lá? O que seria isso aqui? E aí você dá aquela revisão zona geral. Algo também interessante é que no momento lá do vídeo, da pré-aula, o aluno pode voltar quantas vezes ele quiser. Não entendi, volta essa parte. Não entendi, volta essa parte. Então ele consegue ver. E aí você fala assim, poxa Marcelo, mas eu quero gravar os vídeos, mas eu não tenho coragem. Você pode começando gravando o vídeo, a tela de PowerPoint, você faz ali uma apresentação, a aula, assim, os slides, e você vai narrando ali. Você não aparece. Você vai explicando, narrando e bota. Foi assim lá que o método sala de aula invertida começou, com as aulas, né,
do computador, botavam para gravar do próprio computador e iam narrando. E ali, né, no seu notebook você consegue fazer isso perfeitamente. E vai gravando uma, duas, três, e assim daqui a alguns anos você vai ter um banco como eu. Eu tenho hoje todas as aulas de geografia, todas gravadas em vídeo. Todas. Nenhuma aula minha, o aluno hoje não pode dizer, não tem um vídeo disso. Ele tem. No site lá, professormarcelo.com, ele tem tudo prontinho para ele poder estudar. Ele faltou, quer estudar para a prova, ele quer estudar até para o vestibular, ele tem tudo lá prontinho para ele estudar. Então, mas eu não construí de um dia para o outro. Eu levei ali alguns anos, como eu falo, já há muito tempo, né? A gente já vem gravando vídeos. Desde 2008, faz 11 anos que a gente grava vídeos aí, né? Para a internet. Beleza? Tá, Marcelo, e agora? E agora você acabou tirando essas dúvidas. Você vai chegar durante a aula, vai resolver alguns exercícios com os alunos. Vai resolver alguns exercícios, tirando a dúvida dele de alguns exercícios. E após isso você vai, claro, criar uma situação problema. Isso são variações. Eu posso trazer um problema, eu posso fazer um estudo de caso, né? Eu posso fazer uma simulação, depende, na minha disciplina que é a geografia, o que eu estou querendo aplicar. Então, se eu peguei, vou dar o exemplo da industrialização que eu falei. Então, eu acabei explicando, fizemos exercícios e agora eu trago aqui um problema, por exemplo, um estudo de caso de uma indústria. Então, essa indústria tal, automobilística, perdeu, né, empregados. E aí eu pego a sala e divido em 4 grandes grupos. E aí que eu acho que é a minha grande sacada nessa educação ativa. Lembra que eu falei para você que tem alunos que não têm muita afinidade com uma área? Ou tem muita dificuldade em outra área? Então esse método de educação ativa, ele parte do seguinte pressuposto. Eu tenho um problema, né, que esse passado por esse meu conceito para ele, dessa temática da aula, nós vamos criar um problema e vamos dividir em 4 grupos que cada um vai ver a situação na visão da área que ele escolher. Ele pode escolher no começo uma área de afinidade ou você pode às vezes mexer. Então uma pessoa tem muita dificuldade em matemática, ela vai entrar no grupo da matemática, que vai ver aquela visão na matemática. O outro grupo vai ver aquele problema na visão das humanas, né? O outro grupo vai ver na questão da natureza. E o outro grupo, né, vai ver lá na questão das artes, do esporte e assim por diante. Tranquilão? Então vamos lá. Industrialização. Então eu peguei lá, por exemplo, o estudo de caso de uma empresa automobilística que devido à crise, né, foi perdendo empregados. Então o grupo da matemática foi lá e foi estudando, né, o número de desemprego que aconteceu, mostrando através de gráfico, né, explicando estatística, e eles estudaram isso nesse momento. O outro grupo da humanas explicou um pouquinho sobre, né, a quarta revolução industrial, né, toda essa questão da exploração da mão de obra. Tudo isso aí, junto ali, sociologia, geografia, história, acabou estudando isso. O outro grupo, que era o grupo da natureza, né, a questão dos impactos, né, da poluição, referente a essa indústria, ela tinha algum programa para conter isso, não tinha, qual era a fonte de energia que ela acabava utilizando, então eles usando a química, a biologia, a física. E o outro grupo da artes, a propaganda, ou a questão do trabalho, né, envolvendo a parte da educação física, então a gente direcionou assim. E foi fantástico o resultado. Tive depoimento de alunos que acabavam não gostavam muito de geografia e quando viram da visão de uma área que eles eram apaixonados, eles viram que tinha conexão. E eles começaram a estudar. Por exemplo, eu aprendi com eles muita coisa. Eu não sabia que as cores da moda tinham uma lógica. Para mim, a pessoa batia lá na cabeça, vai ser o lilás esse ano. Pau, e era o lilás. Não, tem toda uma lógica de acontecimentos e esse aluno foi lá e explicou. Né? Então, nesse momento da aula, a gente divide, orienta, cria o problema, eles dividem em grupo e começam a fazer. E depois, lá para o pós-aula, que é a última etapa, eles têm que apresentar esse problema para a turma resolvido, ou uma ideia, né? ou realmente falar do problema. Após tudo isso, a gente pode ainda fazer, como eu faço, alguns simulados, que eu falei para você, os simulados para poder ele entender, né, que todas as etapas foram criadas, ele aprendeu, ele viu aquilo na aplicabilidade no dia a dia dele e mesmo assim a gente, como trabalha no ensino médio e o aluno tem que, né, pode, não tem que ingressar no ensino superior, a gente também tem que atender a essa necessidade. Essa parte é meio extra, mas, né, infelizmente é assim que é o sistema de ingresso, a gente, né, nos ensino superior, na continuidade, então a gente acaba, né, limitando até aqui. Resolveu, acabou, passa o próximo conteúdo. Então, a gente está desenvolvendo, está escrevendo, vai escrever um livro sobre isso, sobre educação ativa, e a gente quer dar para você aí, que gosta, que é professor,
uma nova maneira de enxergar a educação na sala de aula. O professor, às vezes, ele pensa que é apenas encher de conteúdo o seu aluno, né? Encher de informação ali, que vai acontecer uma aprendizagem significativa. E não é bem assim que funciona, né? Os professores, eu já fui muito tempo assim, como eu falei para vocês, trabalhei em cursinho pré-vestibular durante muitos anos, e a minha visão era essa: conteúdo, 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 é assim que cai, é assim que não cai. Era uma máquina de preparar o aluno para o vestibular. E eu acho que isso acaba não tendo sentido. Não que você não tenha que preparar, mas não é apenas isso. A educação, sim, tem que ter a parte da formação, tem que ter a aplicabilidade. E é por isso que às vezes o aluno não tem vontade de estudar, ele estuda apenas para a prova. E aí vai mal na prova, ele estudou tanto, ou então ele nem estuda mais. Então, assim, a gente tem que perceber que aquilo tem que fazer um significado. Existe a aprendizagem quando o aluno primeiro desejar. E quando ele vê que aquilo tem um sentido no dia a dia dele, ele começa a querer aprender. Se tu começar a passar os conceitos de física lá, e tu não botar sentido para o aluno vai ver aquilo como algo muito distante. Eu, por exemplo, né, não vou ser antiético, mas eu não tive bons professores de física e eu tinha muita dificuldade e eu não gostava. E hoje eu vejo amigos, colegas explicando física, eu vejo, meu Deus, como é interessante, né? Tem alguns professores que eu conheço há muito tempo, né, que é o Tatá, o Taírson aí, é um grande amigo, e assim, e eu vejo assim as aulas dele e digo, meu Deus, como é legal. Só que a forma que tu passa, você afasta. E aí, se você acabar até passando uma forma legal e apenas pensando em vestibular, às vezes aquilo é meio punitivo para o aluno. Porque ele não estuda com prazer, ele está estudando porque ele vai ter que estudar, porque senão ele vai mal na prova. E ainda, grande parte dos professores botam questões que são questões vestibulares, que são feitas para reprovar. Isso a gente tem que pensar. Uma questão não tem que ser feita para reprovar o aluno. Então, os professores do ensino médio, ensino fundamental, recorrem a sites, banco de questões, que são questões muitas das vezes feitas com pegadinhas para o aluno reprovar. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Fazia algum tempo que a gente não gravava um vídeo aqui para Vamos Falar de Educação, né? Eu peço que você se inscreva no canal, se você quiser compartilhar o vídeo, se quiser mandar a sugestão de tema. A gente vai gravando alguns vídeos para tentar fazer você pensar, você que é apaixonado pela educação, ok? Um super beijo a todos vocês, o pessoal que tem mandado elogio, a todos aí os meus alunos, as minhas alunas da licenciatura de Pedagogia, né? Do Instituto Federal Catarinense, que é onde eu trabalho, e vamos junto, vamos transformar, vamos fazer a educação ter sentido na vida do aluno. E é assim que eu procuro fazer, e é assim que me motiva a não desistir, a mesmo tendo decepções na educação, a cada dia que eu entrar na sala de aula, eu tenho que fazer aquilo ali, né, realmente um grande impacto na vida daquele aluno, por mais que eu tenha alunos que às vezes o professor não tem que achar que todo mundo está ali gostando, todo mundo tem que gostar de ti, isso é natural, né? Então a gente tem só que perceber primeiro que não devemos desistir e que a gente tem que preparar. Com o tempo o professor ele para de preparar a aula e é o grande erro. Quando você deixa de preparar a aula, você vai enfraquecendo. Você tem que estar preparado para o que acontecer. Por mais que você vai dominando cada vez mais o conteúdo com o passar do tempo, você pode planejar estratégias, você pode aprofundar cada vez mais para ficar cada vez melhor. Falei demais, né? Beijo no seu coração e eu vejo você daqui a pouco com o próximo vídeo do Vamos Falar de Educação e agora explicando o Educação Ativa. Valeu!